Olá, tudo bem? Eu sou o professor Adriano Medeiros do canal Bote Fé na Matemática. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso curso de Cálculo 2. Na aula de hoje nós vamos dar continuidade no assunto de frações parciais para poder calcular integrais. Tá? Na aula de hoje nós vamos estudar o caso 3 e 4. Professor, do que se trata o caso 3 e 4? Bem, lembra que a gente tinha um quociente, né? E o que importa é como é a forma do quociente. Nesse caso, a gente vai ter um fator irredutível de segundo grau. Tá? E aí o caso 3 é quando o grau desse termo de segundo grau for 1 e o caso 4 é quando ele puder ter multiplicidade. Assim como foi lá no caso 2. Tá bom? Mas fica tranquilo que a gente vai aprender tudo direitinho nessa aula e agora a gente vai saber tudo sobre frações parciais. Então vem comigo, roda a vinheta. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my stand and go out of this world. Então, pessoal, só antes da gente iniciar a aula, né, só relembrando que o PDF você pode encontrar, né, na descrição do vídeo, aí tem um link que direciona você para o meu blog, ou então você acessa esse site aqui, tá ok? Também queria pedir seu apoio nesse nosso projeto de videoaulas, né, se você necessita e está gostando do material que estamos disponibilizando para você, tanto a aula em vídeo como a aula escrita, né, que você possa, caso não seja inscrito, se inscrever no nosso canal, também dar um like e, se possível, aí compartilhar com seus amigos, porque isso é muito importante, né, para nós, é um apoio muito importante que mostra que realmente estamos sendo úteis aí para você. Esse é o principal objetivo, né, dessas aulas aqui, ser útil para a sua formação. Então vamos lá, pessoal. Ó, o caso 3, ele considera o seguinte, né, de novo a gente está querendo integrar funções que são quocientes de polinômios e a gente sempre observa, né, se o grau do denominador é menor do que o grau do numerador, né? Por quê? Porque se isso aqui não acontecer, a gente tem que fazer uma divisão entre polinômios primeiro para que o grau do denominador fique maior do que o grau do numerador, tá? Mas se você chegou nessa aula aqui e não assistiu às aulas anteriores, professor, não lembro muito divisão de polinômios, tá? Então clica nesse vídeo aqui, ele também vai estar na descrição aí. Eu fiz com bastante calma a primeira aula introdutória sobre frações parciais, como é que você faz a divisão entre dois polinômios, tá certo? Bem, o que acontece agora, né, no caso 3, é que quando eu fatorar a função polinomial do denominador, vai aparecer um termo quadrático, tá? Em que o delta ele é negativo, tá bom? Ou seja, o que é isso, professor? Quer dizer que ele não tem raízes reais. Se ele não tem raízes reais, eu não posso fatorar isso aqui em termos lineares de grau 1, tá bom? Que foi o que a gente tratou no caso 2 e no caso 3, tá bom? Se você também não conferiu esses dois casos que eu acabei de citar, tá aqui também os vídeos, né? Você pode clicar nesse link ou então também na descrição do vídeo, tá bom? Então, o que é que acontece? Quando você fatorar esse Q aqui e aparecer um termo desse tipo, quando a gente aplicar o método de frações parciais, vai aparecer um termo desse tipo agora, ó. AX mais B dividido por ele, tá bom? Lembra que no caso 1 e no caso 2, aparecia apenas uma constante, né? Não aparecia nada dependendo de x. Mas, quando a gente está com um termo quadrático, aí vai passar a aparecer esse x aqui. Tá bom? Então vamos para um exemplo prático para a gente ver como é que funciona. Então digamos, né, que a gente pegou um quociente de polinômios e a gente já fatorou o polinômio que estava no denominador e encontrou ele dessa forma, né? Primeiro observe que de fato, né, esse termo quadrático ele é irredutível, porque o delta aqui, se você for calcular, né, ele vai dar menos 4, então ele não tem raízes reais. E esse aqui é a mesma coisa, né? Se você for tentar calcular, vai dar menos 16, o delta também não tem raízes reais, né? Então, realmente, eles estão na forma irredutível. Bem, o método de frações parciais nos diz que vão existir constantes, né? De modo que
Isso aqui vai ser escrito como sendo A sobre. Aí veja, ó, esse termo é linear, né? E o grau é 1, então vai ficar x menos 2 mais. Esse termo aqui, né, grau 1, bem, ele diz que vai aparecer um termo desse tipo. Então vai ficar, ó, bx mais c sobre x2 mais 1 mais, novamente, né, um termo quadrático, então vai aparecer dx mais e dividido por x2 mais 4. Tá? Simplesmente isso, pessoal. Então, só a gente fazer dessa maneira, né? E agora, o próximo passo, né, seria a gente multiplicar ambos os lados por esse termo que está no denominador para a gente poder encontrar quem seriam essas constantes, tá? Mas aqui eu queria mostrar apenas como é que funciona, né, antes da gente calcular as constantes. Então, antes da gente fazer aqui o exemplo, eu já quero entregar aqui o jogo para você, tá? Eu quero dizer para você quais são as possíveis dificuldades que vão aparecer depois que a gente aplicar o método de frações parciais para o caso 3, tá bom? Então veja. Primeiro é o seguinte, é que talvez você necessite completar um quadrado, tá bom? Então pode ser que tenha alguma situação que quando você fatorou apareceu o termo quadrático lá, mas o b, né, na equação, no polinômio quadrático, ele não é zero. Quando isso acontecer, você tem que completar um quadrado, tá certo? Não é o exemplo que a gente vai fazer logo após. Mas se você quiser que eu faça um exemplo desse tipo, coloca aí nos comentários que eu terei o maior prazer de gravar para você ver como é que você deve proceder nesses casos, tá bom? Bem, um segundo ponto, pessoal, importante é que vocês têm que lembrar, né, e guardar aí essa integral, ó, de x ao quadrado mais a ao quadrado, que isso aqui vai dar 1 sobre a, o arco tangente de x sobre a. Quando você aplica, nesse caso 3, né, o método de frações parciais, sempre vai aparecer uma integral desse tipo aqui, para você calcular. Tá? Então já grava isso aí, porque senão você cai numa integral desse tipo e não vai lembrar como é que faz, tá bom? Então, essas são as duas dificuldades que podem surgir. Essa aqui, certeza que vai aparecer. Essa primeira aqui, pode ser que não apareça, como a gente vai ver nesse exemplo que eu vou fazer logo mais. Tá bom? Então vamos fazer agora sim o exemplo. Então o exemplo é o seguinte, a gente quer calcular a integral, né, desse quociente aqui desses dois polinômios. Lembra, primeira coisa que a gente tem que observar é o grau do numerador e o grau do denominador. Né? Observe que o termo de maior grau aqui no numerador é 2, então o grau do polinômio do numerador é 2, e no denominador o grau é 3. Então beleza, né? O grau do denominador é maior do que o grau do numerador. Então a gente não precisa fazer divisão de polinômios. É só ir diretamente já para ir aplicar o método de frações parciais. Então o segundo passo, né, é a gente fatorar o denominador. Então vamos fazer isso. Bem, então o segundo passo, né, primeiro é observar o grau, né, do numerador e do denominador. Segundo passo é fatorar o denominador, que é q de x igual a x3 mais 4x. Mas aqui tranquilo, né? Por quê? Porque basta eu colocar x em evidência. Então, colocando x em evidência, vai ficar x3 dividido por x, basta subtrair, ó, 3 menos 1, 2, mais 4x dividido por 4, 4, né? Pronto. Aí observe, né? O que a gente teria que olhar agora é se esse polinômio quadrático aqui, ele tem raiz real, né? Mas observe que o delta dele dá menos 16, né? Como eu comentei no exemplo anterior. Então, ele não tem raiz real. Se ele não tem raiz real, então ele já está na forma irredutível. Pronto. Então a gente já passa para o terceiro passo, que é aplicar o teorema de frações parciais, ou o método de frações parciais, para encontrar, né, a forma. Então o terceiro passo, pelo teorema de frações parciais, existem constantes A, B e C
tais que esse quociente ali, né? 2x² menos x mais 4 dividido. Aí aqui a gente já coloca a forma fatorada, tá? X sobre x2 mais 4 é igual... Aí veja, ó, esse primeiro termo é linear, né? Então, como ele é linear, vai aparecer só a sobre x. Mas, aí já esse termo aqui ele é quadrático, né? Então, a gente viu no início da aula, isso aqui fica bx mais c sobre x2 mais 4. Pronto. Então, o que a gente vai fazer agora é encontrar as constantes. E aí, a forma que eu falei para vocês, né, já nos casos anteriores, é a gente pegar esse denominador aqui e multiplicar em ambos os lados por ele. Né? Porque eu fazendo isso, ó, o que é que acontece? Então, quando eu multiplicar em ambos os lados por esse cara, bem, aqui ele vai simplificar, né? Então vai sobrar só 2x² menos x mais 4. Então, observe agora, né? Ó, quando eu for multiplicar esse cara, né, aqui no numerador, vou multiplicar todo mundo por ele. Né? Ó, vai aparecer ele aqui, né? x2 mais 4, quando eu multiplicar. Aí esse x, ó, simplifica com esse x, então sobra só a vezes x2 mais 4, tá bom? Nesse outro termo, a mesma coisa, né? Estou multiplicando por ele, aí veja, esse termo que está aqui é igual ao que está no denominador, então vai sobrar só o x, então vai ficar mais bx mais c, toma cuidado para botar um parênteses, vezes o x. Pronto, agora a gente vai desenvolver o lado esquerdo, né? E depois igualar os coeficientes de mesmo grau. Né? Então a gente tem o seguinte, que 2x² menos x mais 4 é igual a vezes x², ax², mais por mais, a vezes 4, 4a. Tá? Agora aqui, ó, mais por mais, bx vezes x, bx² e mais por mais, c vezes x dá cx. Pronto, coloca só em evidência aqui, ó, o x². Então vai ficar ó, a mais b. O x só tem um termo mesmo, então vou colocar aqui cx mais 4a, que é o termo independente, tá bom? Pronto, agora a gente vai igualar, né? Esses dois polinômios vão ser iguais se somente se os seus coeficientes são iguais. E daí a gente tira o quê? Que a mais b é igual a 2, que c é igual a menos 1 e que 4a é igual a 4. Beleza. Bem, c igual a menos 1 já está dado, né? Aqui a gente passa o 4 dividindo, então a gente tem que a é 4 sobre 4, que é igual a 1. Bem, agora eu substituo o valor de a aqui nessa primeira, vai ficar 1 mais b igual a 2. Passo 1 para o outro membro, né? Vai negativo, então vai 2 menos 1. Então isso implica que b é igual a 1. Tá beleza? Pronto. Agora vamos para o quarto passo, que é integrar. Né? Então o quarto passo, integrar. Pronto. Então a gente tem, né, ó, que i é igual, a gente já tem, né, pelo método que ele vai ser a integral dessas frações. Então, aqui vai dar integral, a gente encontrou é 1, então vai ficar 1 sobre x, mais, quem é b? b a gente encontrou também é 1, então vai ficar x, c é menos 1, então x menos 1 sobre x2 mais 4 dx. Tá bom? Pronto, quebra as integrais, né? Integral da soma é a soma das integrais, então aqui fica 1 sobre x dx. Tá? Aqui, ó, observe o seguinte, o que é que eu vou fazer? Eu vou quebrar isso aqui em duas frações, né? Porque eu posso fazer isso porque eu tenho uma soma, no caso aqui
uma subtração no numerador. Então, eu vou manter o denominador e separar os numeradores da seguinte maneira, ó. Mais a integral de x sobre x2 mais 4 dx menos, que é esse menos 1 aqui, dx sobre x2 mais 4. Tá? Aí observe o seguinte, essa integral, né, a gente sabe fazer, dá o logaritmo do módulo de x. Essa daqui, a gente também sabe fazer. Como é que a gente faz? Usa substituição, né? Ó, chama o denominador de u, como aqui tem um grau a menos, vai aparecer o du aqui. E essa terceira aqui, lembra que eu falei antes da gente fazer o exercício, que a gente vai precisar lembrar, né, que isso aqui vai dar a integral. A integral disso é um arco tangente. Ó, de fato, aqui vai dar um arco tangente no caso em que o a é igual a 2. Então, essas duas aqui a gente já sabe fazer diretamente. Então, a gente tem que calcular essa daqui, que eu vou chamar de j. Tá? Então, ó, vamos aqui fazer o cálculo auxiliar, né, de j. Como eu falei, a gente vai usar a substituição. Então, eu vou chamar u para ser o denominador, x2 mais 4, e o du, eu vou derivar, né, vai dar 2x dx. Professor, não tem 2 aqui, não tem problema, né? A gente passa esse 2 dividindo, então a gente tem que du sobre 2 é igual a x dx, né? Então, j, ele vai ficar igual, né? Integral, x dx eu vou substituir por du sobre 2, e x2 mais 4 a gente chamou de u. Beleza. Então, ó, esse 1 meio aqui é uma constante, né? Sai da integral, e eu fiquei com a integral, né, de 1 sobre u, que é o logaritmo do módulo de u. Voltando para a variável original, né, isso aqui fica 1 meio do logaritmo do módulo de x ao quadrado mais 4, mais uma constante, né, já que é integral indefinida. Inclusive, observe que eu nem preciso usar esse módulo aqui, já que esse termo sempre é maior que zero, né? Beleza, então voltando para lá, a gente tem que i fica igual. Essa primeira integral aqui, né, ó, que é 1 sobre x, resultado da logaritmo do módulo de x, mais essa que a gente calculou agora, 1 meio do logaritmo de x ao quadrado mais 4. Né? Como eu falei, isso aqui é um número sempre positivo, então não preciso usar o módulo, já que o módulo de todo número positivo é ele mesmo. Menos, e aqui, né, a gente também viu a fórmula, isso aqui vai dar 1 sobre 2, arco tangente de x sobre 2, mais uma constante. Tá bom, pessoal? Bem, então esse é o caso 3. Agora vamos ver o caso 4, né, para frações parciais. Então, esse é o quarto e último caso, né, que a gente vai tratar. A gente já está craque aí, né, em frações parciais, que é o seguinte, ó, é quando a gente fatorar o termo do denominador, né, o polinômio do denominador, e aparecer, ó, um polinômio de grau 2, tá, na forma irredutível, ou seja, o delta menor que zero, só que com multiplicidade, ou seja, aparece uma potência diferente de 1, tá certo? Então, quando isso acontecer, na fatoração, né, quando a gente aplicar o método de frações parciais, né, semelhante ao caso 2, vai aparecer, ó, todos esses termos, e agora com cada potência, né, ó, potência 1, depois com a potência 2, com a potência 3, até a potência R, tá bom? Então vamos ver um exemplo aqui para a gente ver como é que funciona isso na prática. Então, para vocês entenderem, ó, como está aqui no exemplo, né? Digamos que a gente já fatorou o polinômio do denominador, né, nas formas irredutíveis. Se você observar o delta aqui vai dar negativo e aqui também. Tá? Então já estão na forma irredutível. Então, o método nos diz o seguinte, ó, que isso aqui vai ficar, ó, A sobre, referente a esse primeiro termo aqui, ó, que é um termo linear, grau 1, então A sobre x, mais, novamente, esse termo aqui também linear, né, com grau 1, então B sobre x menos 1,
mais. Aqui é um termo quadrático, né, do caso anterior, só que a potência aqui é 1. Então, vai aparecer só cx mais d sobre x2 mais x mais 1. Tá? Aí já esse termo aqui, ó, é referente a esse caso que a gente viu. Ó. Ele é quadrático com potência diferente de 1. Então vai aparecer ó, cx mais d, x mais f. Então vamos lá, parar a furadeira. Então aqui é x mais f sobre x2 mais 1, primeiro com potência 1, mais gx mais h sobre, agora eu pego a potência 2, ó, x2 mais 1 ao quadrado, mais ix mais j sobre a potência 3. x2 mais 1 ao cubo. Tá? Então é assim que a gente deve proceder quando aparecer um termo desse tipo. Tá bom? Então, pessoal, era isso que eu tinha preparado para a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários, tá bom? Muito importante esse seu feedback. E estou aqui à sua disposição também nas redes sociais. Você pode aí mandar sua dúvida no meu direct, que eu terei o maior prazer em responder, tá bom? Então, forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.